Introdução à Divina Vontade. Não mais a prática das virtudes. Segunda parte, lição 29. Com tudo o que foi exposto até aqui sobre a Divina Vontade, poderia parecer que já nos aprofundamos bastante no tema. No entanto, não é assim. Até agora, apenas apresentamos os lineamentos gerais, uma ideia inicial sobre o que significa viver nela. Luísa passou 64 anos de sua vida confinada em uma cela, a menor que se possa imaginar, a sua cama, onde Jesus a visitava quase diariamente. Em certa ocasião, ela se queixa com Jesus de que ele já não lhe falava de sua vontade, mas apenas das virtudes. Então Luísa lhe diz: faz já muito tempo que não me falas da tua vontade, e eu gosto mais quando me falas dela do que quando me falas de outras coisas tuas. E Jesus lhe responde que está esperando que a verdade anterior passe a fazer parte dela como natureza, para então lhe comunicar uma nova verdade. Isso é exatamente o que ele deseja, que coloquemos em prática suas verdades, para que possa nos comunicar novas revelações sobre sua vontade. Recordemos que estes ensinamentos não são conhecimentos a serem armazenados na memória para uso ocasional. Não. Eles constituem um verdadeiro plano de vida melhor, dizendo, a própria vida divina que deseja incorporar-se como vida nossa. A decisão é nossa, pois da parte dele não há mudança possível. Uma vez decidido, ele jamais muda, assim tudo é nosso. Se o quisermos, e ninguém poderá nos tirar isso. Levando isso em consideração, vamos nos aprofundar diretamente nos escritos, pouco a pouco, para descobrir o que realmente ele nos pede, a fim de nos conceder o grande dom de sua vontade. Tudo o que foi dito até agora serve como um mapa que indica o destino. Agora é tempo de nos colocarmos a caminho. Antes, porém, é necessário insistir, de modo algum abandonem a leitura, pois é ela que nos fará crescer. Vamos nos deter em pontos específicos, que considero fundamentais, tanto para compreender quanto para viver esta divina vontade. Em alguns momentos, retornaremos temas já tratados em lições anteriores, mas iremos aprofundá-los um pouco mais. E aqui vai uma advertência muito importante. Iniciemos com o tema amplamente debatido das virtudes. Elas são necessárias ou não para entrar a viver na divina vontade? Se Jesus conduziu Luísa pelo caminho das virtudes durante tantos anos, dizem alguns,
Isso seria um sinal seguro de que elas são importantes e indispensáveis para viver neste ambiente. Comecemos então por este ponto. Porque nosso Senhor faz com que sua pequena filha da divina vontade se exercite durante tantos anos nas virtudes? Prestemos atenção ao que Jesus diz. Tu deves saber que quando vim à terra, vim abolir as leis antigas e aperfeiçoar outras, mas ao aboli-las, não me eximi de observá-las. Pelo contrário, observei-as de modo mais perfeito do que todos os outros. Porém, devendo unir em mim o antigo e o novo, quis observá-las para dar cumprimento às leis antigas, colocando nelas o selo da abolição e dar início à nova lei que vinha estabelecer sobre a terra a lei da graça e do amor. Nessa lei, encerrei todos os sacrifícios em mim, devendo ser eu o verdadeiro e único sacrifício. Por isso, todos os demais sacrifícios já não eram necessários, pois, sendo eu homem e Deus, era mais que suficiente para satisfazer por todos. 8 de novembro de 1923. A chave para compreender este trecho está na palavra cumprimento. Deus havia estabelecido, após o fracasso de Adão, em sua prova, que, para devolver ao homem os dons que ele havia perdido, primeiro deveria vir o Redentor para pagar a dívida de todo o gênero humano. Foi determinado então que o homem deveria realizar um certo número de atos de arrependimento, súplica, desejo, anseio e suspiro, para que fosse decretada a vinda do Redentor à terra. Por isso, todos os homens daquele tempo, patriarcas, profetas e justos, iam contribuindo com seus atos. Entretanto, era difícil, para não dizer impossível, que o homem satisfizesse plenamente as exigências divinas. Por isso, a vinda do Verbo à Terra acontece na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é costume da sabedoria eterna estabelecer os atos da criatura para dar cumprimento ao bem que deseja conceder-lhe. Assim aconteceu para que viesse à terra a redenção do Verbo eterno. Foram necessários 4.000 anos. Neste intervalo de tempo, estavam estabelecidos todos os atos que as criaturas deveriam realizar para se disporem a merecer o grande bem da redenção, bem como todas as graças e conhecimentos que a Suprema Majestade deveria conceber
para fazer conhecer este mesmo bem que resultaria da descida do Verbo entre eles. Eis a razão dos patriarcas, dos santos pais, dos profetas e de todos os justos do Antigo Testamento. Com seus atos, eles deveriam preparar o caminho e escada para chegar ao cumprimento da tão desejada redenção. Mas isso ainda não era suficiente. Por mais santos que fossem estes atos, existia o altíssimo muro do pecado original, que mantinha a separação entre Deus e o homem. Por isso, foi necessária uma virgem, concebida sem a mancha do pecado original, inocente, santa e enriquecida por Deus, com todas as graças. Ela fez seus todos os atos bons realizados ao longo dos 4.000 anos, cobrindo-os com sua inocência, santidade e pureza. Assim, a divindade via estes atos através dos atos desta criatura, inocente e santa, que não apenas abraçou todos os atos dos antigos, mas com os seus os superou a todos, obtendo assim a descida do Verbo à Terra. A Virgem completou todos os atos necessários para fazer descer o Verbo à Terra, mas não terminou aí. Para que o Redentor tivesse seu campo de ação na terra, e para que qualquer pessoa pudesse servir-se destes atos como moeda para adquirir o céu, era necessário o selo da inocência, da santidade e do querer divino, o selo do próprio agir do Verbo para fazer o homem subir ao céu. Se o selo da Virgem foi suficiente para fazer o Verbo descer entre as criaturas, para fazer o homem subir, era necessário o agir divino do próprio Verbo. Por isso, Jesus abraçou e tornou seus todos aqueles atos, supriu a todos, cumpriu tudo e por todos colocou o selo divino sobre todos os atos bons, desde o primeiro até o último homem que virá à terra. Este selo foi feito com penas inauditas e com o derramamento de seu sangue. E assim ele deu, como rei magnânimo, a moeda a todos, para adquirirem o céu. Tudo isso estava estabelecido pela sabedoria incriada, e nenhum ato podia faltar para que a redenção chegasse ao seu complemento.